Desde os primórdios, antes que o tempo fosse medido pelos grãos da ampulheta celestial, o arcanjo Miguel tem sido uma presença constante nos anais espirituais da humanidade. Sua história é um mosaico de fé, heróica resistência e uma luz inexpugnável na escuridão que por vezes assola os corações dos homens. Mas, por que Miguel seria tão poderoso? Em várias séries, como em Supernatural, o arcanjo é tratado como a maior arma do Criador, o rei dos arcanjos e uma força sagrada contra o mal. Miguel, cujo nome ecoa como um poderoso grito de guerra significando "Quem é como Deus?", não é mero arauto da divindade ou portador de mensagens celestiais. Ele é o comandante supremo dos exércitos do céu, o escudo dos inocentes e a espada flamejante que corta a escuridão com punho de justiça e verdade. No tumulto caótico que foi a criação do cosmos, onde as estrelas foram acesas e as forças da ordem e do caos se entrelaçaram numa dança eterna, Miguel surgiu como um farol da vontade divina. Ele, juntamente com as falanges de serafins e querubins, estabeleceu harmonia onde antes havia apenas vórtices de potencial. A presença de Miguel vem sendo sentida ao longo de várias tradições. Para os cristãos, ele é o valente guerreiro que, em refulgente armadura celeste, enfrentou o rebelde Lúcifer e seus seguidores na guerra que dividiu o céu. Com a força que transcendia a mera bravura mortal, Miguel derrubou os traidores, afirmando assim a ordem suprema e a primazia da lei divina. A primeira aparição do arcanjo Miguel na Bíblia é frequentemente associada à sua menção no livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento. No contexto da tradição judaico-cristã, Miguel é apresentado como um personagem celestial poderoso, embora as referências a ele sejam relativamente poucas. A primeira aparição de Miguel pode ser encontrada em Daniel capítulo 10 e versículo 13, onde ele é descrito como um dos principais príncipes celestiais que vem em auxílio do anjo que fala com Daniel, após este último ter sido impedido de passar por um espírito maléfico denominado Príncipe do Reino da Pérsia. Neste cenário, Miguel surge como uma figura de autoridade e força. Ele é capaz de intervir em batalhas celestiais, influenciando não só o âmbito espiritual, mas também eventos terrestres, refletindo o entendimento bíblico de uma realidade em que os domínios espiritual e físico estão interligados. O texto bíblico trata Miguel como um protetor particular do povo de Israel, sugerindo um papel de intercessor e defensor. Em Daniel 10 e 21, é referido como aquele que apoia e fortalece o anjo que está falando com Daniel, reforçando a ideia de que Miguel é um aliado poderoso nos assuntos espirituais e cósmicos. Já em Daniel 12 e 1, Miguel é descrito de forma mais explícita como o grande príncipe, que se levanta em benefício dos filhos do teu povo. Esta passagem é particularmente importante, pois está associada ao contexto escatológico, ou seja, ventos do fim dos tempos. Miguel é apresentado como aquele que surge em um tempo de angústia sem precedentes para resgatar e proteger aqueles que estão escritos no livro da vida. Estas passagens de Daniel não detalham a aparência ou as características pessoais de Miguel, mas o caracterizam como uma entidade de enorme importância na hierarquia celestial, associado à proteção, à luta contra o mal e ao cumprimento dos propósitos divinos para a humanidade. Em resumo, a primeira aparição de Miguel na Bíblia nos apresenta um ser celeste e imponente, cujo papel vai além do de um mero mensageiro, posicionando-se como um comandante de forças angélicas, um defensor do povo de Deus e um participante ativo na manutenção da ordem cósmica contra as forças do caos e da escuridão. No Novo Testamento, uma das passagens mais intrigantes sobre o arcanjo Miguel é encontrada na Epístola de Judas, especificamente em Judas 1 e 9. Este versículo descreve uma disputa entre Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés, na qual o anjo resolve repreender o inimigo com o nome de Deus. O mais notável neste versículo é a maneira como Miguel lidou com o conflito. Ao invés de repreender o diabo diretamente ou proferir algum tipo de difamação, ele diz: "O Senhor te repreenda." Isso demonstra não apenas o poder de Miguel como um arcanjo, mas também a sua submissão e respeito pela autoridade divina. Ele deixa o julgamento e a repreensão nas mãos de Deus. Nos livros apócrifos de Enoque, que não são considerados canônicos pela maioria das tradições cristãs, Miguel é descrito de maneira mais detalhada,
e com características fascinantes. Nos livros de Enoque, Miguel é visto como um guerreiro celestial, defensor do bem e oposto às forças do mal. No livro de Enoque, particularmente no segundo livro, que é conhecido como Os Livros dos Segredos de Enoque, ou Enoque Eslavo, Miguel leva Enoque através dos céus e o instrui sobre os mistérios celestiais. Ele atua como guia de Enoque e revela os processos divinos envolvidos na manutenção do universo e na administração da justiça divina. Em termos de combate espiritual, os livros apócrifos atribuem a Miguel uma posição de destaque na batalha contra Satanás e seus seguidores. Na Bíblia, foi ele quem liderou o enorme exército dos anjos contra as forças rebeldes de seu irmão, Railel, mais conhecido como Lúcifer. Em Apocalipse, o arcanjo luta contra o diabo e expulsa o mesmo do céu, o lançando sobre a terra. No judaísmo, é Miguel quem se ergue como o protetor sutil mas inabalável de Israel, guiando e fortalecendo o povo nas provações e triunfos de sua longa história. Místicos o veem como uma figura mediadora fundamental, um elo entre o Criador e a criação, alguém que pode compreender as agruras humanas e ainda assim se manter imaculado. Para o Islã, ele é Micail, um dos 4 arcanjos, o portador das leis naturais e da providência de Deus sobre a matéria e a riqueza, trazendo com ele a chuva e a vida para a terra e seus habitantes. A imagem poderosa de Miguel, armado com sua lança ou espada e pisoteando o dragão do mal, tornou-se um símbolo indelével para muitos. Ele personifica a vitória suprema do bem sobre o mal, a esperança quando tudo mais parece perdido e a fé inabalável nos momentos tenebrosos. Assim como os marinheiros olham para as estrelas para guiar suas embarcações seguras pelas águas traiçoeiras, os fiéis voltam seus corações para o arcanjo Miguel, buscando orientação e proteção espiritual. Ele é o guerreiro da paz, o guardião da compaixão e a própria definição de poder divino em ação. Templos foram erguidos em sua honra, festas foram nomeadas por ele, artesãos e artistas tentaram capturar sua essência em pedra, tela e oração. Mas, talvez a verdadeira morada de Miguel esteja no campo de batalha do espírito humano, onde cada ato de bondade, cada palavra de verdade e cada escolha por amor são bandeiras levantadas em seu nome. Na Bíblia, ele é o mais forte anjo conhecido, e a razão dele deter um poder tão grande que poucos anjos seriam capazes de rivalizar contra ele está na natureza do arcanjo. Ele tem uma comunhão muito grande com seu pai, tendo confiança e fé inabalável, e assim se torna capaz de vencer qualquer batalha. A história do arcanjo Miguel é uma crônica que continua sendo escrita, não em pergaminhos ou livros sagrados, mas nas almas daqueles que buscam a luz. Sua é uma presença que não se limita pelo fluxo do tempo, mas vive e respira na infinita corrente do eterno agora.